Felipe, eu vou te passar lembrando uma frase do Nelson, em cima do que o Sanderson falou, dessa centralização, né, no governo federal, que o Nelson Kobayashi disse aqui no Tá na Roda passado. Ele disse, vai aumentar ainda mais a dependência dos governadores dos estados ao governo federal. Eles vão estar lá com o Pires na mão, precisando do favor do governo federal. Dos prefeitos também. Isso, quem falou aqui foi o Nelson, eu achei muito feliz quando ele disse. Porque se você tem uma centralização dos impostos, o governador ele vai chegar com o Pires na mão, querendo ajuda do governo federal. Na melhor das hipóteses, o Pires. Isso não existe. Na melhor das hipóteses. E fora que o Brasil é uma federação, né? Eu respeito muito, eu respeito muito o Nelson, né? Respeito muito o Pavinato, que compactua da mesma tese do Nelson. Não faz sentido nenhum essa conversa fiada. Como não? Eu vou voltar. Antes, quero deixar claro o seguinte, vou voltar um pouquinho. Há certos mitos em relação à reforma tributária. O primeiro mito é falar que não houve debate. O primeiro debate da reforma tributária que teve, que é exatamente a cópia que está aprovada aí, foi feita pelo IPEA em 87. A estátua do Ulisses Guimarães lembra bem. Ela a emenda constitucional que aprovou a reforma tributária, pasmem, foi de 2019. Apresentada pelo governo, mas é esse apresentada pelo Ministério do... Mas é esse texto que é aprovado centralizado. Foi praticamente igual. Não é verdade. Não é verdade. O texto que nós aprovamos lá na Câmara, que aliás, a Câmara aprovou, eu votei contra. Desculpa, Sanderson, não é verdade. Não me deixa eu falar. Não é verdade. Não é questão de interromper. Você fez uma afirmação. Ela é correta? Só depois volta a palavra pra você. Tem coisas diferentes. Primeiro você falou igual. Depois praticamente igual. Você fez uma afirmação. Vocês não gostam de contraponto, não é possível. O texto foi aprovado... Não. Ninguém deixa eu falar. Não é contraponto. É só essa questão. Você tem que ter o mesmo discurso. Eu quero saber se é verdadeiro ou não. Você tem que ter o mesmo discurso. Você falou que é o mesmo texto. Sanderson, houve debate ou não? Você estava lá. Praticamente o mesmo texto. Não, eu quero saber se houve debate ou não. Doutor Felipe. Só vai voltar e vai ver o que eu falei. Eu estou há 4 anos e meio lá. Desde 1º de fevereiro de 2019 até agora, houve várias modificações. O texto que foi votado agora não é o texto que foi debatido na Comissão Especial em 2019. Não é o mesmo texto. É o mesmo relator, é igual. E aí, é praticamente igual. O que tem a ver o mesmo relator? Viu? Você fala igual. O fato de ele ser o mesmo relator não quer dizer nada. Vou explicar o que muda. O fato de ele ser o mesmo relator não quer dizer nada. Ali, ó, que tá atrás da Lívia. E outra coisa, boa parte do texto da PEC remete para a lei complementar. Didaticamente, o que muda no texto do Paulo Guedes? Eu vou te dar o cone. O texto do Paulo Guedes para esse texto que foi aprovado. Bom, é praticamente igual. Então vamos imaginar, senhores, que no texto da reforma tem duas figuras. Tem esse cone e o símbolo do Tá na Roda, tá? Ó, escuta o Pavinato para você trazer pra palavra depois. Presta atenção. O texto Pavinato tá com uma metáfora. É a roda, vai mais para trás e este cone. Uma metáfora maliciosa. Então, meus queridos, eu posso dizer que é praticamente igual, porque o texto da reforma continua tendo esta roda e este cone. Só que no texto do Paulo Guedes, nós estávamos com a imagem assim. Vocês estão vendo? No texto que foi aprovado, o cone está assim. Exatamente. Tá? Deu para entender a Perfeito. Parabéns. Parabéns, Pavinato. Parabéns, exatamente isso. Ô, Felipe, antes de você falar, deixa eu só fazer um nivelamento. Não vamos deixar ele falar. Fala, Felipe. Foi importante. Fala você, depois eu falo. Todo mundo com o microfone aqui, ó. Na essência, vamos deixar ele falar. Na essência, o texto... a informação de que houve debate. Não houve. Agora ele pode falar. Sempre houve debate. Não teve debate. Eu tenho meia hora para ler o texto. Quando eu trabalhei em ministério, isso em 2015, a gente já discutia o IVA. E discutia... O parlamento de 2015 não é o mesmo de hoje. A dúvida era exatamente... O parlamento de 2015 não era o parlamento que foi votado agora. Quem tem que debater esse tema são os parlamentares de hoje. Então são os parlamentares... Então você acha que o Brasil tem que parar cada 4 anos quando muda o Com certeza, óbvio. Voltar a discussão? Com certeza. Claro que não. Com certeza. Então acaba com a eleição. Deixa eu trazer para o Felipe. O parlamento que votou é que tem que... Afinal de contas, num regime democrático, deputados são representantes do povo. Sim. Só se mudou. Sim. Ó, eu vou te passar a palavra. Então, se são representantes do povo, os deputados atuais é que tem que ter feito o debate. Não adianta. É que não é um fato que não houve debate. Não houve debate. É fato. Você tá não houve debate. O deputado federal de 2015, 2016 não está em 2023. Na madrugada, em cima da hora. Você está com um deputado que estava lá do seu lado
E você está dizendo que ele teve tempo para ler e ele está te afirmando que ele não teve tempo para ler. Eu não falei questão do texto final que foi aprovado. Eu estou falando outra coisa. Estou falando que a discussão da reforma tributária, que na essência é a mesma em 2019 do que foi aprovado aqui, é igual. Na essência. Claro que mudou algumas coisas, mudou alguns pontos. A concentração, por exemplo, mudou. Aí Pronto, que é o que mais interessa ao aí eu discordo, governo. Nelson. A ideia de vocês é a ideia de 1980. Você achar que o cidadão vai pagar o imposto dele, aí vai tudo para a União Federal, a União Federal vai ter uma comissão que vai decidir quanto que esse dinheiro vai voltar para o município e para os estados. E isso é feito de forma automática, gente. Quando você paga o imposto, na hora já é distribuído para o município, para o estado e para a União. Para que criar um conselho, então? Para que um conselho, então? Para eventuais divergências. Se é automático, para que um conselho? Tem que criar. Quem é quem diga o conselho? Você tem que criar. Quem é quem diga o conselho? Você tem que criar o conselho para você discutir as divergências. Não, desculpa. Se é automático, não tem divergência. Se é automático, não tem divergência. Eu te dou um exemplo. Sabe como é que funciona o ICMS, o DIFAL do ICMS? Sabe como é que funciona o pagamento do DIFAL? Não. É exatamente assim. Quando eu pago, por exemplo, o DIFAL, que é a diferenciação do imposto do ICMS, que vai para determinados estados, quando você paga o tributo, né, para não ter guerra fiscal, automaticamente você já distribui os recursos. Por isso tem a Câmara de Compensação do ICMS. E quem decide eventual divergência é o CONFAS. Então vamos lá. Então agora eu vou desmascarar o teu discurso. Não vai acabar a guerra fiscal? O projeto não é para acabar com a guerra fiscal? Qual a divergência que vai haver? Vamos desmascarar o Filipinho já passando para o safe. Então, em cima dessa sua afirmação tão linda, tão bela, por que o Pacheco... Você acha que o Brasil é tipo... Tá bom, não me interessa o que eu acho. Eu vou perguntar agora o que você acha. Por que você acha que o senhor Rodrigo Pacheco, que a gente sabe quem que ele apoia, não autorizou a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, pedido pela oposição, de analisar a reforma antes? Pergunta pro Pacheco, não sei. Agora pergunta pro Pacheco. Eu não tenho procuração do Agora Pacheco pergunta pro Pacheco. Mas tá bom, mas o que o Pacheco está representando? O que você está defendendo? Não é? Eu tô defendendo o seguinte, cara. Você tá defendendo a reforma tributária. Por que o Pacheco não quer uma análise da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado? Me explica. Por que ele não quer essa análise? Por que antes da reforma não era preciso... Sabe, Felipe? Por que não era necessário um Conselho Federativo e agora vai ser necessário um Conselho Federativo? Que é um Conselho Federativo, não um Conselho Federal. Por favor, Pavinato, depois eu quero escutar o Ricardo e vou passar pro Jorge Seif. Por quê? Por que o Pacheco toma essa decisão? Não, porque foi um pedido da oposição, da qual o Seif faz parte. Já está perfeito, não precisa de mais análise. Não. O quê? O texto já veio de cima, tá perfeito. Tudo que é perfeito, a gente pega pelo braço. Mas pode ser imperfeito, mas é melhor do que o Washington. Veja bem, agora eu quero saber por que esse conselho chama-se federativo se ele não obedece o princípio federativo. Se ele é um conselho de concentração... Que concentração, unitário e que não existe. Para que vai se criar um conselho agora com falso nome de federativo, que é um conselho federal para distribuição de impostos que deveriam ser destinados aos estados e municípios, quando ele não existe esse conselho hoje? Qual a razão da existência desse conselho? É o viés autoritário desse projeto. Eu vou ser sincero com você antes de passar a palavra para o Ricardo. Conselho Federativo, não é Conselho Federal. Essa informação que eu recebi... É federativo de nada, é federal, na verdade. Não foi mim, então não fui eu que te desmascarei, tá? Foi o Filipinho, nosso diretor, que falou no meu ponto. E aí eu tenho que dar crédito pro Filipinho. Ele falou, tá bom, então pergunta para ele por que o Pacheco negou... Mas o que tem a ver o Pacheco negar com a minha argumentação até agora, Thiago? Ué, você está argumentando que é algo que está já... O que eu tô falando é o seguinte... Então, que não mudou, não precisa que está correto. Você é a favor da reforma, não é? Qualquer reforma é melhor do que o sistema tributário vigente. Se o Sérgio... Você é a favor da reforma? Essa é outra balela. Essa outra balela que eu vou dizer. O Thiago me permite, eu preciso fazer uma colocação aqui. Não vai aumentar a carga tributária nenhuma. Vai aumentar? Como é que não vai aumentar? O serviço, assim, no estudo que está sendo realizado, assim, por várias entidades, diz que o prestador de serviço... Qual entidade? O prestador de serviço... Está sendo feito pela CUT? Prestador de serviço, quando vende para pessoa física, não vai poder... compensar o tributo pago anteriormente. Com isso, teria um valor maior, não é? Mas o prestador de serviço vai comprar produto mais barato na ponta. Vai. O cabeleireiro vai comprar shampoo mais barato, vai comprar tesoura mais barata. Quanto baixou... Então vai reduzir o imposto dele também, porque ele compra produtos insumos. Tanto quanto baixou o valor do combustível agora com o Lula. Aumentou em 15% já. Felipe, eu acho o seguinte, pessoal. Primeiro ponto que eu acho que é bom a nossa audiência entender. Todos nós brasileiros, eu acho que aqui eu posso falar assim, somos favoráveis a ter uma reforma tributária.
Nosso sistema tributário é extremamente complexo. Mas uma reforma tributária tem que ter 2 pontos importantíssimos. Simplificação no modo como a gente cobra os tributos e redução dos tributos. O que eu acho que o deputado deixou claro aqui, e a nossa audiência precisa prestar atenção nisso, é que os deputados, os representantes do povo eleitos para tal, não tiveram tempo de discutir o texto final da reforma. Exatamente. Ou seja, 30 minutos foi o que o deputado falou aqui, mais ou menos, para o texto final. Por isso está tendo essa discussão aqui. O que é conselho federativo ou conselho da federação? Não vamos chamar de federativo, por favor. Então, chama de essa federal. reforma não foi claramente discutida. E foi o que foi colocado pelo Filipinho no ponto aqui do Thiago. Foi para o Senado e a Comissão de Assuntos Econômicos, que tem competência para discutir isso, eu acho que o senador Jorge Seif de Santa Catarina pode falar melhor, não foi autorizado ela discutir o tema. Então não se discutiu o tema. É um tema aprovado com várias nuvens que nós não sabemos. No final, eu sei, porque também li o texto, e sim, vamos pagar mais impostos, a nossa carga tributária vai aumentar, se preparem, se o Senado não mudar isso, gente. Marcinho, vem pra cá que eu vou chamar. Vem pra cá que eu vou chamar o Seif. Grande essa fé. Eu vou chamar o Seif e depois eu quero escutar o Pavinato, porque, Seif, minha pergunta pra você é: você é senador, você é da oposição, você entrou com esse pedido para que a Associação Econômica, né, para assuntos econômicos do Senado entrasse, para a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, entrasse para analisar essa reforma. E aí eu vou ser bem curto e grosso. Por que que o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, negou uma análise de uma comissão que serve justamente para isso, para os assuntos econômicos do Senado? Por que será, ô Seif, que ele negou isso? Eu queria saber sua resposta. Tiago, deixa eu te falar uma coisa. Eu entendo que se o Senado Federal tem uma comissão para assuntos econômicos, é obrigação do Senado tramitar essa reforma lá dentro. Esse conselho está lá para isso. Essa comissão está lá para isso. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês: para que conselho federativo se nós já temos o CONFAS? Sabe para quê? Para criar mais cargo. Esse Conselho Federativo é mais uma boquinha, mais emprego para os apaniguados do governo Lula. Respondendo Capês, você perguntou, será que não vai ter derramamento de emendas e cargos? É uma dúvida que nós temos, mas nós contamos com bom senso, porque todos ali também sofrem pressão dos seus estados, dos seus governadores, dos seus secretários de Fazenda, para que a economia não trave. Que por mais que você receba emenda, você pode receber todas as benesses do mundo. O Estado brasileiro, a população vai sofrer. E o político, nós, precisaremos dar conta das nossas ações dentro do Senado para a população que nos elegeu e espera de nós que haja redução. Outra coisa, Asmar. Rapaz, que conversa é essa de simplificação tributária? Nós temos hoje PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Vai virar IBS, CBS e agora já vai ter um imposto seletivo. E os governadores poderão ainda criar mais impostos. Que simplificação é essa, gente? Eu tô louco? Ou o pessoal aí está engambelando? Então o Senado tem um papel fundamental de realmente pegar esse texto, essa bola quadrada que foi aprovada. Eu discordo, respeitando o Felipe Monteiro, eu discordo frontalmente, pode ter sido discutido há muito tempo, há vários anos, mas o texto final, as discussões levaram a um texto final que o meu deputado, o seu deputado, que você votou para apertar o sim ou não, se isso for benéfico ou maléfico para a sociedade brasileira, não teve tempo de analisar. E você quer me convencer que isso foi uma aprovação responsável com 7 bi de emenda? Ou não tem nada a ver? Foi uma simples coincidência que em um só dia o governo Lula aprovou 7 bi de emenda para quem votasse a favor. Por favor, gente, não tem criança, não tem garoto aqui, vamos acordar para a vida. Então a gente tem muita responsabilidade lá no Senado Federal. Olha aí, ó, um baita recado aí do Seif pro Felipe Monteiro, né? Não tem criança. Aqui não tem criança. Aqui a gente não vai acreditar numa lorota como essa. Recado pra mim? Claro. Recado aonde? Mas recado é claro. Aonde? Eu fui na essência ali. Eu falei, você foi com essência.
Simplificação. Não. Tiago, você tá fazendo intriga à toa. Não dá. Não dá. O Tiago tá fazendo uma intriga onde não tem intriga. Qual é o meu papel Não tem intriga. Apenas o Felipe foi infeliz ao dizer que houve debate antes da aprovação do projeto na Câmara. Não, tendo um deputado do lado dele. Hoje eu sou delicado. Ele tá com um deputado do lado dele. Você foi infeliz ao negar uma realidade. Passou um trem pagador, aprovaram a reforma tributária na Câmara sem nenhuma discussão. O texto final não é o texto que foi debatido. O presidente Arthur Lira disse que os deputados teriam oportunidade de discutir e não discutiram. E agora o Senado vai ter que corrigir.